Olá, povo de Deus, mais uma vez juntos em nossa super caminhada no ano bíblico 2022. Textos de hoje, Jeremias 19, 20 e 21. Viaja comigo nas páginas das Escrituras, nessa revelação simplesmente extraordinária. Só para contextualizar, ontem nós falamos um pouquinho sobre o capítulo 18 de Jeremias, onde o nosso Deus foi apresentado como oleiro e nós o vaso em suas mãos. Ele nos restaura, ele nos reconstrói. Aí chegamos ao capítulo 19 e o foco como oleiro do Senhor agora é outro. Se liga só, no capítulo 19, verso 10 e 11 é dito assim: o oleiro não está mais restaurando ou construindo. Olha o que ele está fazendo agora, verso 10 e verso 11. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e então dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo. Ei, olha só, o Deus que constrói, o Deus que restaura, quando nós não aceitamos o processo de restauração ou de construção que ele propõe para a nossa vida, a consequência então não será outra senão não ser completamente quebrado. Ok? Quebrarei eu a este povo e a esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Então note, você observa o juízo de Deus alcançando aquele que não quis ser alcançado pelo seu amor. Simples desse jeito. Tem duas coisas que pode alcançar a nossa vida: o amor de Deus e a ira de Deus. O amor de Deus é infinito, mas a sua graça, ela é finita, não será estendida para sempre ao coração humano. Então, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. No capítulo 20 de Jeremias, depois de dar uma passeada no conteúdo da revelação do capítulo 19, nós encontramos uma cena escandalizadora. Que cena é essa, pastor? Você imagina que Passur, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, escutou a Jeremias que profetizava essas palavras, que Deus iria destruir o vaso e aquela coisa toda, revelação do próprio Deus. E o que o sacerdote, o Passur, fez? Ele feriu ao profeta Jeremias e colocou Jeremias num cepo, num tronco que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. O relato do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 20. O sacerdote que deveria apoiar Jeremias na causa espiritual para elevar o povo espiritualmente, colocar o povo perto do Senhor, ajudar a Jeremias na advertência contra os pecados que estava conduzindo o povo a passos largos para o cativeiro, ao invés de corroborar com Jeremias, sendo também porta-voz de Deus, porque esta era a função, ele encontrou lá no templo um rival que não concordava com a revelação do próprio Deus por intermédio de Jeremias. Às vezes os inimigos vêm da onde a gente menos espera. Quem mais deveria te apoiar, de repente, é aquele que puxa o seu tapete. Não se assuste com isso. Aconteceu com Jeremias, aconteceu nos dias de Jesus, aconteceu com tantos outros personagens. Você acha que não vai acontecer contigo? Às vezes as pessoas que mais deviam te apoiar são as que menos te apoiarão. Muito pelo contrário. Podem se tornar até os nossos perseguidores. Mas esteja preparado, haja o que houver, não largue nas mãos do Senhor e nem deixe de cumprir a sua missão. E Jeremias não largou das mãos de Deus e cumpriu a missão a despeito do próprio sacerdote ser para ele um adversário. E aí você chega no capítulo 21 de Jeremias e você percebe uma escolha que precisa ser feita. O cativeiro está se aproximando, Nabucodonosor está marchando contra o reino de Judá, é inevitável, Deus já anunciou. E o versículo 8 e 9, que são os textos que eu separei para a gente, diz assim: e a este povo dirás, Jeremias, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Aí é mole, né?
Quem é que vai escolher o caminho da morte? Vou escolher o caminho da vida. Só que neste caso o povo já tinha ido tão longe que até o caminho da vida não era fácil. Olha só, o que ficar nesta cidade vai morrer a espada. Qual é o caminho da morte? Ficar na cidade de Jerusalém. Vai morrer de morte a espada, né? Vai morrer a espada, a morte virá pela espada, ou de fome ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá. O caminho da vida, rendição. O caminho da morte, resistência. E não é que na vida espiritual é assim também? Deus está apelando. Se a gente resistir, morte eterna. Se a gente aceitar, é vida, ok? Não seremos consumidos. Mas apesar deste paralelozinho que eu estabeleci aqui, eu quero que você entenda que se render ao rei Nabucodonosor não era algo muito bom, mas era o que havia de menos pior. Exatamente. Quem queria ter a vida poupada iria aceitar o juízo que vinha através do cativeiro. Às vezes, escolher a vida tem um bônus somente? Não, tem um ônus. E às vezes a gente quer experimentar só o bônus, sem levar em consideração o ônus. As pessoas queriam ficar distante de Deus e acham que isso não ia ter consequência. A consequência veio. E se eles quisessem estar vivos, tinham que assumir a responsabilidade, a consequência dos seus atos. Ei, está na hora de mais do que ontem, hoje, assumirmos as responsabilidades dos nossos atos para podermos marchar em direção à vida. Que Deus nos ajude aí. Um grande abraço para você, graça e paz. Amanhã tem mais um beijão no seu coração. Curta e compartilha. Deixa Deus te usar. Obrigado.